Meu nome é Tião Rocha, o apelido é Sebastião, ninguém me chama pelo apelido, tá? E sou idealizador, né, e presidente do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, CPCD. É uma ONG que trabalha com educação popular e com desenvolvimento comunitário a partir da cultura. Em determinado momento da minha vida, eu era professor na Universidade Federal em Ouro Preto, eu tive uma coisa, os americanos chamam de insight, lá em Minas a gente chama de clarão mesmo. E eu cheguei na universidade no dia seguinte e falei, chega, a partir de hoje eu não quero ser mais professor. Os meus colegas falaram, o que aconteceu? Eu falei, a partir de hoje eu quero ser educador. Então eu saí com a cabeça cheia de ideias, cheia de perguntas, com desejo de aprendizagem. Eu sou apaixonado pela obra do Guimarães Rosa. E eu descobri uma carta do Guimarães, onde ele dizia o seguinte, Curvelo é a cidade capital da minha literatura. Eu falei, é para lá que eu quero começar. Aí eu percebia que na região, naquela oportunidade, não havia escolas suficientes para os meninos, né? E quando havia escolas, os meninos não ficavam na escola. E aquilo começou a me angustiar, né? Como é que a gente faz? Que futuro essas crianças têm? E um dia eu estava num programa da rádio da cidade e eu levantei a seguinte questão. Será que é possível a gente fazer educação sem escola? Ou será que é possível a gente fazer boa educação, por exemplo, debaixo de um pé de manga? E aí eu marquei um encontro, um dia, né? E no tal dia, apareceram 26 pessoas. Nós nos sentamos numa roda e começamos a falar, né? E eu percebia que nenhum de nós, daquele grupo, falava de uma escola que gostaria de ter. A gente não falava do futuro, a gente falava do passado. A gente falava de uma escola que gostaria de não ter tido. A experiência nossa com Sementinha foi um processo de desconstrução. Todo dia tinha uma encrenca. Trabalhávamos 2 pessoas na comunidade, fomos para a comunidade, falamos com as pessoas que nós íamos montar uma escola debaixo das árvores. E aí as pessoas chegavam, né? Os meninos chegavam e falavam assim, mas o que é isso? Isso é uma escola? Mas não tem carteira? E aí os pais falavam assim, mas vocês não pediram nem a lista. Eu falei, que lista? Não, toda escola pede uma lista. A lista de material, né? Eu falei, não tem lista de material. Lápis e caderno vão chegar na hora que for necessário. Então a gente foi percebendo que foi uma mudança da percepção das pessoas quanto ao processo de aprendizado. Aprendemos que é possível sim fazer boa educação debaixo de um pé de manga. E aprendemos também que educação é alguma coisa que só acontece no plural. Porque para que haja um processo educativo são necessários no mínimo 2 pessoas, o eu e o outro. E educação não é o que eu tenho, o que o outro tem, mas é aquilo que eles trocam. E eles trocam o que tem pelo que não tem. Quem troca 6 por meia dúzia está perdendo tempo. E aprendemos uma coisa mais significativa, que os bons educadores podem ser formados nos lugares onde elas vivem. Educação é um fim, escola é um meio. Nós temos que cuidar do fim. Os meios são tantos quantos forem os possíveis para que a gente possa produzir aprendizagem. Pronto. Descobrimos nosso caminho e nunca mais saímos dessa reta, né? De formular perguntas e desafios que nos levassem a cada vez aprender mais.